Pergunta da semana. Pode fazer lavagem nasal no ambiente escolar? Antes de responder a pergunta, eu preciso trazer alguns pontos. A lavagem nasal com solução salina é utilizada há séculos para tratamento de afecções nasais e sinusais. Por ser um método prático, barato e bem tolerado, ele se difundiu para o mundo todo e hoje muitos médicos prescrevem esse cuidado. O objetivo principal e mais bem fundamentado é a limpeza das cavidades nasais. Então, remove as secreções e garante ali um alívio dos sintomas. Nós temos estudos recentes que demonstram que a lavagem nasal é capaz de reduzir os episódios de rinite alérgica. E esse procedimento pode ser realizado de várias formas, com conta-gotas, com seringa, com garrafinha. Portanto, é um cuidado benéfico e a maioria dos pediatras tem recomendado essa lavagem nasal para as crianças para alívio de diversas condições. Mas vamos trazer esse tema agora para a realidade da escola. Então, em primeiro lugar, uma criança para frequentar a escola precisa estar em bom estado geral. E o que é um bom estado geral? Uma criança que está se alimentando bem, que está ativa, está se hidratando, está dormindo de forma confortável se ela fizer soneca no horário de aula. Agora, se ela tiver com muita secreção, a ponto de não conseguir se alimentar, não conseguir repousar, ela não deveria estar na escola, mas em casa, recebendo os devidos cuidados, inclusive a lavagem nasal. O que a gente tem observado em algumas escolas que nós atendemos, né, tanto pela assessoria quanto pelo nosso curso de extensão em saúde, é a liberação de algumas crianças para retorno à escola com prescrição de lavagem nasal 2 a 3 vezes ao dia. E aí a nossa recomendação é sempre que esse cuidado seja realizado domiciliar, seja realizado em casa. Então a família realiza a lavagem nasal antes de enviar a criança para a escola e depois quando ela volta, porque entende-se que durante esse período que ela vai permanecer na escola, ela está bem o suficiente para participar das propostas, sem precisar desse cuidado. Mas para conceituar o que a gente está trazendo aqui nesse debate é que a lavagem nasal ela é considerada um procedimento relativamente simples, né? O próprio pediatra orienta a família, né? Muitas famílias sabem como manusear a seringa, o conta-gotas, a garrafinha com segurança, a quantidade de soro que a gente utiliza, o posicionamento da cabeça, a boquinha aberta. Então, relativamente, é um procedimento simples. Mas, quando a gente pensa no ambiente escolar, a gente precisa entender que nós temos que analisar como que vai chegar esse soro na escola. Então, a maioria dos frascos de soro, depois de aberto, eles têm validade de 15 dias. Ou seja, esse armazenamento precisa ser feito em geladeira, esse soro vai ficar gelado, ele vai precisar ser aquecido para fazer a lavagem nasal. A escola não vai ter espaço suficiente para ficar armazenando o soro, vai ter que ficar mandando, indo e vindo todos os dias para casa. Imagina começar a armazenar soro de um monte de criança na geladeira da escola, não temos nem espaço para isso. O próprio dispositivo que é utilizado, como que ele vai ser higienizado? Então ele vai para a escola, ele volta para casa, a família vai higienizar, vai devolver no dia seguinte. Como que vai ser o manuseio desse dispositivo? Os educadores conhecem, sabem o volume de soro, o posicionamento da cabeça, se sentem confortáveis para fazer? Que pia que a gente vai realizar isso? Para não gerar mais contaminação, porque a gente tem a saída de fluido, né, de secreção. Então a gente não pode contaminar essa pia, contaminar outras crianças que estão ali no mesmo ambiente. Então qual vai ser a pia que nós vamos utilizar, por exemplo, para fazer esse cuidado? Então, para além de todas essas questões relacionadas ao procedimento, né, ao manejo do material que é necessário, o soro, a seringa, o conta-gotas, aonde que vai armazenar, como que vai higienizar, como que vai aquecer, aonde vai aquecer, a gente também tem que entender que o educador pode não se sentir confortável para posicionar uma criança que pode ou não colaborar para a lavagem nasal. Então, se ela colabora, ela mesma realiza, é um procedimento mais facilitado. Mas se ela, por exemplo, está muito nervosa, tem medo desse cuidado, tem medo do procedimento, como que esse educador vai se sentir de ter que segurar essa criança, forçar essa cabeça, posicionar? Então, se a gente olhar de uma maneira um pouco mais ampla, é um cuidado que deveria ser especificamente do domicílio, realizado pela família. Quando a criança precisa que esse cuidado seja realizado mais vezes ao longo do dia, porque ela ainda está com muita secreção nasal, uma orientação que a gente oferece é, então, que ela permaneça por esses dias, enquanto ela está se recuperando, já que ela foi liberada, por uma jornada menor na escola. Então a família, ao invés de mandar ela para um período integral, por exemplo, se possível, eu sei que nem sempre isso é possível, dependendo da estrutura da escola, essa criança vai permanecer só meio período, porque ela já foi liberada para voltar para a escola pelo médico. Então faz a lavagem nasal quando ela sai, faz a lavagem nasal quando ela volta e o restante do dia ela vai permanecer em casa recebendo os cuidados. Então não há necessidade, por exemplo, dela permanecer o dia todo e durante uma parte do dia ela ficar muito desconfortável porque está com muita secreção. Como tudo na vida, sempre há exceções. Nós temos alguns cenários em que atendemos aqui na nossa assessoria ou por meio dos alunos do curso de extensão,
em que a escola atende um público de alta vulnerabilidade social, em que a família não tem condições muitas vezes de comparecer à escola para prestar esse cuidado. São crianças bebezinhos de meses, crianças muito pequenas, que têm um acúmulo, naturalmente a criança é incapaz de expectorar de forma eficiente, mais ou menos até os 5 anos de vida, e ela está liberada para frequentar a escola e o ambiente escolar é o seu ambiente de segurança. É um ambiente onde ela encontra alimento, onde ela encontra repouso, onde ela encontra acolhimento, muitas vezes, mais do que na própria casa, mais do que com a própria família. Então aí é um caráter de exceção, que a gente está falando de alta vulnerabilidade social, de famílias que não conseguem apoiar e que a escola acaba sendo essa rede de apoio. Eu não estou dizendo que a lavagem nasal deveria ser realizada na escola, mas em situações de exceção, em que por um período essa criança vai precisar de lavagem nasal ao longo do dia, se a escola conseguir implementar o protocolo, a gente orienta um protocolo específico para fazer esse cuidado na escola com segurança. Então a gente define qual é a pia, qual é o momento, qual é o banheiro, como que tem que ser esse procedimento, a equipe recebe treinamento, a família precisa enviar os materiais, tem todo um procedimento para armazenar esse material. Então não é simples, dá trabalho, dá bastante trabalho para a escola, né? E é uma demanda em caráter de exceção que eu estou explicando aqui nesse vídeo que eventualmente a gente pode acolher, mas precisa de protocolo. Então a resposta final para essa pergunta que nos foi enviada por meio das redes sociais é que a lavagem nasal deve ser um cuidado domiciliar.